Bem, meus amigos, primeiramente gostaria de agradecer a todos por ouvir para ver esse vídeo. Deus possa estar abençoando e falando melhor ao seu coração a interpretação da parábola do bom samaritano. Em um módulo da Bíblia em MyWord para Android, intitulado Todas as Parábolas da Bíblia, comentado por Herbert Lockyer, está escrito: muitos dos pais da igreja, buscando alegorizar passagens tanto do Antigo como do Novo Testamento, foram muito extremistas. Se estavam ou não errados em pensar que havia um significado para todas as coisas, é o que se tem debatido há séculos. Agostinho é um exemplo notável dos que espremiam as parábolas para ensinar algo totalmente fora dos limites. Ao tratar do ensino tradicional da igreja, considerando as parábolas alegorias em que cada termo representava a criptograma de uma ideia, de modo que o todo precisava ser decodificado em cada termo, as parábolas do reino cita interpretação de Agostinho da parábola do bom samaritano. Aqui o autor desse módulo aqui do aplicativo, ele está até com um tom de crítica a Agostinho e, na minha opinião, ele falou muitas coisas boas, e não é o meu caso. Eu estou aqui passando o que está no módulo e depois eu vou dar a interpretação, tirando base em muitas coisas que já está escrito aqui. Então vamos ler o que Agostinho falou sobre esta parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, seria uma referência ao próprio Adão. Jerusalém é a cidade celestial da paz, cuja bênção Adão perdeu. Jacó é a lua e representa a nossa mortalidade, porque nasce, cresce, mingua e morre. Os assaltantes são o diabo e seus anjos, os quais o despojaram, tiraram a imortalidade e espancando-o, persuadindo-o a pecar, deixando-o meio morto, porque quando o homem compreende e conhece a Deus, vive, mas quando se entrega, sendo oprimido pelo pecado, está morto. Por causa disso é chamado meio morto. O sacerdote e o levita que ouviram e passaram de largo representam o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento, que não continham a riqueza da salvação. O samaritano significa o guardião, e o próprio Jesus é conhecido por esse nome. Atou-lhe as feridas é o resgate do pecado. O óleo é o consolo da esperança. O vinho é a exortação para trabalhar com ardor. A cavalgadura era a carne, por meio da qual Jesus veio até nós. Pondo sobre a sua cavalgadura é a crença da encarnação de Cristo. A hospedaria é a igreja em que os viajantes recebem refrigério no retorno da peregrinação à pátria celestial. O outro dia significa o período posterior à ressurreição do Senhor. Os 2 denários são os 2 mandamentos do amor, ou a promessa desta vida e da que está por vir. O hospedeiro é o apóstolo Paulo. Isso aqui é a interpretação de Agostinho, criticada por o autor, o escritor, o comentarista desse módulo aqui da Bíblia MS Word do Android. Então, baseado nessas coisas aqui, pelo entendimento da palavra de Deus, nós vamos aqui fazer a nossa interpretação dessa parábola, porque cada parábola tinha uma interpretação. E para você fazer essa interpretação, além de ser revelado pelo Espírito Santo, uma interpretação revelada pelo Espírito Santo, você tem que entender a palavra toda, tem que entender a palavra, ser batizado pelo Espírito Santo. Tem muitas coisas para se entender a palavra. Tem que ser batizado com o Espírito Santo primeiro. Não é todos também que se dizem batizados, que recebem dons, porque receber dons, ser batizado, mas aceitar doutrinas gananciosas, de rituais, dízimos, de coisas que Jesus aboliu, prova que não tem entendimento da palavra. Aceitando rituais, batismo, ceias, coisas assim, prova que não tem entendimento da palavra. Então, para ser batizado no Espírito Santo, com certeza não é suspeito de ser demônio. Então, para ser batizado no Espírito Santo, falar novas línguas estranhas, receber dons espirituais, isso aí você tem que entender a palavra corretamente.
que senão o demônio, o espírito maligno vai enganar a pessoa, conforme fazem nas igrejas por aí, no sistema religioso, nas religiões, enfim. Então, agora vamos à interpretação da parábola com base no que já temos, aperfeiçoando e até corrigindo certos detalhes. A descida de um homem a Jerusalém e a Jericó foi referência, como Agostinho falou, além da descida de Cristo do céu na terra, a queda do homem no paraíso como o primeiro Adão, sendo Cristo o segundo Adão. Jerusalém é o céu e Jericó é a terra. Os assaltantes são, além de Satanás e seu demônio, são os falsos profetas atuais e os exploradores da fé, os exploradores dos pobres e necessitados. O meio morto, além da humanidade sem entendimento depois da queda, do pecado lá no jardim do Éden, é também Cristo sofrendo a maldição no nosso lugar. Cristo também é esse meio morto, não é só o pecador não, é Cristo também, porque ele sofreu a maldição. É também aqueles que se humilham financeiramente por amor ao Evangelho, apesar de ter a honra do poder de realizar milagres. O valor roubado pelos ladrões, é o entendimento da palavra de Deus que compra a vida eterna, além do Espírito Santo e seus dons pelo batismo nele. Então o que acontece? Esse assalto desse valor, na verdade, é querendo tirar o seu entendimento, que o valor, o ouro precioso é o entendimento da palavra de Deus. E os assaltantes que espancaram aquele homem para levar os seus bens, na verdade, são hoje os falsos profetas que querem tirar o seu entendimento e confundir a palavra de Deus na sua vida. Portanto, a vida é o entendimento da palavra de Deus, que o diabo, na pessoa dos falsos pastores materialistas, querem tirar, confundindo o entendimento da palavra de Deus por puro interesse material, o qual é o bezerro de ouro atual. A condição natural do homem depois da queda, o entendimento incompleto e confuso do mundo espiritual. Como Paulo disse, agora vemos como espelho enigma, mas depois veremos completamente. Portanto, o meio morto é equivocado nas doutrinas de Cristo. O sacerdote e o levita que viram e passaram de largo são, além dos pactos do Antigo Testamento de figuras de sacrifícios, são as pessoas que dão crédito aos falsos pastores por causa da idolatria, da aparência e desprezam ao Cristo crucificado. Então o sacerdote e o levita que passam distante do espancado é o Velho Testamento, que passa distante do entendimento de Cristo, pois é uma doutrina baseada na riqueza material como resultado da fidelidade ao pacto. O espancado além do homem caído, é Cristo que tomou as nossas dores e castigo. Quem recusa a doutrina de Cristo, do Evangelho, sem a troca por dinheiro, passa de largo da vida, do entendimento eterno de Cristo. O samaritano é, além de Cristo, todo aquele que entende, por isso crê, e como prova de que creu, prega a todo tempo sem parar. Atar as feridas, além do perdão dos pecados, é eliminar as doutrinas heréticas na mente do equivocado. O óleo é o batismo com o Espírito Santo e seus dons. O vinho é o sangue, o entendimento da palavra, a loucura para o mundo. A cavalgadura, ou o seu próprio animal, além do corpo de Cristo que leva os nossos pecados, é a natureza carnal humana que leva o Evangelho de Cristo crucificado a todo mundo, pois a igreja carnal é o corpo de Cristo na terra. Pregar o Evangelho é levar pecado para a inexistência, levar o pecado para a inexistência. Tiago 5,20. Lembre disto: quem fizer um pecador voltar ao seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então chegamos à conclusão: o samaritano levando o espancado na garupa do seu cavalo é figura de uma coisa só: Cristo na cruz levando os nossos pecados para a inexistência. Cristo é o samaritano Deus, a cruz é o cavalo mundo, o pecado é o espancado, o corpo do pecado. O espancado, o cavalo e o samaritano é uma coisa só: Cristo em corpo, alma e espírito. A pensão ou hospedaria é, além da igreja do tempo da graça depois da ressurreição, é o mundo criado para hospedar o homem depois de sua queda, como um lugar de passagem ou pernoite. O dia seguinte é o tempo da graça depois da ressurreição. Os 2 denários são os 2 valores espirituais do Evangelho: o entendimento da palavra de Deus e o batismo com o Espírito Santo e seus dons espirituais. O dono da pensão ou hospedeiro é, além do apóstolo Paulo, conforme Agostinho declara, é todo aquele que Paulo representa, ou seja, o homem apto
para pregar o Evangelho, ou seja, a real igreja ou templo de Deus na terra. Então isso tudo aqui é aquele homem, né, o dono da pensão. Antes de Cristo, o hospedeiro eram os profetas que tinham a palavra e a revelação de Deus. O hospedeiro é o dono da pensão, né? Passar na pensão na volta é a volta de Cristo ao mundo. Pagar o que for gasto a mais com os machucados do homem ferido, né, é o galardão da eternidade. O gasto a mais com o machucado é ajuda material além da espiritual. Pode ser também unções ou convocações extras por causa da necessidade de adiamento da sua volta. Esse gasto a mais além do que foi dado na sua ascensão, na subida de Cristo da terra para o céu, fala da obra espiritual da igreja ao longo dos séculos. Esta é a palavra de Deus, é uma parábola muito interessante. Eu gostaria de comunicar, né? Compartilhar essa maravilha, que vocês possam estar meditando aí e crescendo mais e mais na palavra de Deus. Obrigado aí pela atenção, fique com Deus.